Né? Puranga Pituna, boa noite a todos e a todas e a todos. Gratidão pelo convite de poder estar aqui hoje, mediando essa mesa maravilhosa, né, com duas mulheres incríveis. Eu sou a Fran Baniwa, sou da terra indígena Alto Rio Negro, município de São Gabriel da Cachoeira, onde moram 23 povos, né, de diferentes línguas, culturas, realidade diferente. Faço doutorado em antropologia no Museu Nacional e muito feliz em poder estar aqui também participando desse grande evento, como mulher indígena, como pesquisadora, como mãe, como neta, sempre nessa questão também da ancestralidade, que é muito forte, né, do lugar de onde viemos e o espaço que a gente está aqui conquistando aos pouquinhos. Cumprimentar meus parentes, Baniwa, que estão aqui, parentes do Rio Negro também, que são estudantes, né, aqui da Unicamp, e muito feliz mesmo, né, emocionada ao mesmo tempo de poder aprender muito, né, com as professoras. Eu fiquei pensando muito hoje, né, lendo a biografia de cada uma, todo o trabalho que elas realizaram e continuam realizando, e o papel delas dentro da antropologia, como ela é muito importante, né? Mas principalmente para a gente que vem do Rio Negro, que é de tão longe, que é muito complexo também, e poder ver o trabalho de cada uma, a atuação de cada uma também. Eu fiquei analisando que elas são donas de roça, mas donas de roças em territórios diferentes, né? Que é a escrita, que é essa fala, que é outro domínio, é outro conhecimento, uma outra realidade, e todo o processo assim, do aprendizado mesmo, assim, da diferente atuação, né, das duas. E hoje é mais não uma mesa, né, para falar, mas é uma troca, é uma conversa. Espero que seja uma fofoca boa, né? Que a gente possa compartilhar, a gente possa ouvir, a gente possa aprender com elas de todo o processo que elas já vivenciaram, dos desafios, das conquistas, e como é difícil ser antropóloga, né? Como é desafiador ser pesquisadora, mas, ao mesmo tempo, é tão gratificante você escrever e muitas pessoas poderem ler aquilo que você está escrevendo. Então, acho que essa mesa é uma fofoca, vai ser uma fofoca muito boa mesmo, mas também aprender, né? Acho que a gente está aqui para compartilhar e estender essa relação. Hoje, vocês têm o privilégio, né, de estar aqui ouvindo e aprendendo com a gente, mulheres, né? Participei ontem da abertura e fiquei muito feliz porque a mesa era com mulheres incríveis, né? De universidades diferentes, mas era uma coisa que a gente vem lutando no Rio Negro, que é essa questão do espaço das mulheres, né? Então, poder ver a ANPOCs formada por mulheres, coordenando essa mesa, dando abertura, né, desse grande evento. Eu estava na plateia muito emocionada, vendo também, né, a homenagem para a Manuela. Assim, eu fiquei lendo, e a maioria daqui já conhece, né, essas mulheres, essas professoras. Eu fiquei pensando que eu estaria apresentando elas, a trajetória, a biografia, para as senhoras lá do Rio Negro, para conhecer a Manuela, para conhecer a professora que está aqui. Mas como hoje a tecnologia é muito fácil, você coloca aí na internet, procurar a biografia, você já vê a riqueza nossa do latte imenso, né, dos processos assim, do trabalho. Então, acredito que vocês são pessoas que conhecem muito essas duas professoras, então a gente vai partir já para a conversa, né, do tema de hoje, que é uma coisa super importante na conjuntura atual. A gente viu a fala do professor, né, na abertura, sobre o processo seu na Constituinte, a participação sua, todo esse processo, né, da sua participação.
do movimento indígena. E eu queria começar falando um pouco, ouvindo também, né, você, Manuela, a partir do momento que você participou da Constituinte, assim, a gente não imaginou que teria pessoas pensando uma tese, que é o marco temporal hoje, que ameaça esses direitos, né? Como você vê isso hoje? Como você vê, a partir do momento que você estava presente na Constituinte, escrevendo, e hoje, diante dessa ameaça, o que você vê, né, sobre isso? Muito obrigada. E também quero agradecer a oportunidade aqui de estar, mas eu queria lembrar... Estou sendo ouvida? Eu queria lembrar que talvez fosse bom a gente ouvir primeiro a provocação que pediram para Rosário fazer, e com certeza vai tocar nesses pontos também, né, Rosário? Não sei. A gente guardou segredo mútuo. Então, até porque acho que Rosário acho que sabe o que vai falar, eu não sei, mas vou responder na medida do possível. Então, se você permite, tá? Passamos para... Por favor, professora. Boa noite a todos. Devo admitir duas coisas de partida. Nessas ocasiões, fico sempre um pouco desconcertada. Pelo menos no início. Depois, em geral, eu relaxo e sigo mais. Segunda coisa. Ok? Qualquer coisa pode fazer sua mediação completa aí. Não é todo dia também que eu estou ao lado de uma estrela como a professora Manuela, mas uma estrela por quem eu tenho muito apreço e muita admiração. Não de agora, de muito tempo. E também quero agradecer a generosidade dos colegas que me indicaram, não sei bem por critério de escolha, talvez meus cabelos brancos, que aponta para, enfim, um conhecimento um pouco mais de certo tempo. Então, vou começar. Fiz um pequeno texto, depois disse que não ia ler o texto, provavelmente fazer uma coisa híbrida. Não é? De vez em quando, talvez dê uma olhada, se der algum branco, mas tentarei fazer uma coisa um pouco mais espontânea, não combinamos nada. Em algum momento, eu disse, escrevi uma coisa, mas não sei se vou apresentar. Enfim, ela também não disse nada. Então, ficou por minha conta e risco. Eu conheci Manuela, esses dias fiquei um pouco puxando pela memória, como a gente diz na Bahia. Quando conheci Manuela? Suponho que na aba de 76, em Salvador, uma aba Reunião Brasileira de Antropologia, que transcorreu entre, se não estou enganada, a velha Faculdade de Filosofia da UFBA e o Museu de Arte Sacra. Mas lembro muito, com certa nitidez, que nos aproximamos em algum momento, não sei se alguém... Enfim, eu já sabia que Manuela existia. Suponho que ela não soubesse que eu existia. Não é? Mas, em algum momento, nós ambas, enfim, ficamos sabendo uma da outra. Não é? E acho que foi justamente na velha Faculdade de Filosofia, onde eu fui estudante, onde depois professora. E ali a gente começou uma conversa, digamos assim, né? Uma conversa muito voltada para aquilo que, ao meu ver, define o trabalho de Manuela Carneiro da Cunha, a defesa dos povos indígenas. Eu acho que aprendi muito com ela, embora tenhamos quase a mesma idade, porque Manuela tinha uma capacidade de trabalho extraordinária, além de muita ética, uma pessoa engajada no sentido mais pleno, no sentido de empenhar-se, no sentido de se comprometer, não é? O que eu testemunho até hoje.
enfim, somos uma geração que viveu a ditadura. Sangrenta, não foi dita branda, foi uma ditadura duríssima que exerceu sobre nós extrema opressão. Me sentia oprimida no lugar que, a rigor, não deveria haver opressão. A velha faculdade onde eu estudei, militei e continuei, prossegui militando, né? Mas havia realmente um sentimento permanente de vigilância, de opressão. Professores desapareciam de uma hora para outra. Enfim, vocês sabem um pouco isso. Mas eu acho que, em determinado momento, deixamos de compartilhar isso mais sistematicamente com os nossos alunos. O que eu assisti de novo agora, né, entre a Covid e a ameaça de um governo de extrema-direita, né, Manuela sentiu a mesma coisa, ela escreveu, inclusive, um texto sobre isso, que eu me surpreendi, porque só vi o texto agora, ou seja, a iminência dos próprios prognósticos, né, dos cientistas políticos, de que o capítulo das garantias estaria ameaçado, fez com que nós entrássemos numa... Eu, pelo menos, também fiz a mesma coisa. Tinha um livro para escrever, que eu estava adiando, e, de repente, eu disse, tenho que testemunhar. Era uma documentação muito larga, eu disse, eu tenho que fazer, porque a gente não sabia o que aconteceria nesses 4 anos terríveis que conseguimos atravessar. Mas, voltando, eu suponho que conheci Manuela naquela reunião de 76, presidida pelo Dr. Tales de Azevedo, nosso velho professor, que havia, por sua vez, sido eleito presidente da ABA na reunião anterior, imediatamente anterior, na 9ª reunião, foi a primeira que eu fui ainda como estudante, em Santa Catarina, e coordenada por Silvio Coelho dos Santos, cuja memória eu reverencio e sei que vocês todos, uma pessoa extraordinária, e que depois eu percebo, né, que os índios em torno dos quais ele militava tinham a mesma, digamos, situação dos da Bahia e do Nordeste, invisibilizados, sob forte preconceito. E Silvio começa ali um trabalho extraordinário também, né? Quer dizer, ele rompeu, eu acho que ele tem um papel importantíssimo, porque ele quebrou, ele rompeu com aquele ciclo, né, de inatividade a que a ABA tinha sido condenada. Não reuniões, por conta, claro, do ato institucional número 5. Né? As reuniões estavam suspensas e tudo mais. Então, foi ali que, numa ou outra dessas reuniões, mas eu tenho a impressão que na de Salvador, eu conheço Manuela, e depois não nos perdemos de vista, eu suponho, né? Mesmo estando ela em São Paulo e eu em Salvador, a gente, enfim, havia uma mobilização extraordinária que ela sistematicamente liderava. Uma grande líder, uma pessoa que sabe liderar com muita autoridade quando é necessário, mas também com muito afeto, com muita tranquilidade. Foi assim que eu comecei, certo? Um pouco seguindo os passos de Manuela. Né? Acho que todos nós, de um modo geral. Porque ela tinha uma, como eu já disse, uma liderança, uma capacidade de trabalho extraordinária, e estava também localizada num lugar importante, em termos, não é, geográficos e estratégicos. São Paulo, com uma série de instituições que eram mobilizadas, como ainda hoje são mobilizadas, né? Manuela continua fazendo parte de instituições extremamente importantes, para as quais ela tem um papel muito grande. Nesse momento, aqueles projetos ambiciosos e completamente disparatados do governo militar já estavam em curso, e ali começa muito mesmo
uma mobilização que é muito de caráter nacional. Esse também é um ponto que eu acho que é importante na militância, não é, que conseguimos produzir, liderada por Manuela. É bom que sempre que se diga. Né? Em que sentido? Não era as distâncias regionais existiam. Havia muito naquele momento, não é, uma certa regionalização às vezes excessiva. Tá? Mas esse trabalho que veio a ser desenvolvido teve um papel também extraordinário nesse sentido. Né? A criação das comissões, né? Das comissões pró-índio, das associações ANAI, não é? Que passaram a ter uma grande capilaridade e também um nível de solidariedade muito interessante, quebrando um pouco, a meu ver, as próprias divisões regionais. Faço menção preliminarmente, eu acho que a primeira que foi criada foi a Comissão Pró-Índio de São Paulo. Talvez, não é? Mas depois você pode fazer todas as correções, as notas de pé de página necessárias. Não, o que for, você tem toda a autoridade para isso. Tá, perfeito. E Manuela, não é? Logo depois, ela vai se tornar presidente da Comissão Pró-Índio de São Paulo, né? E que, numa parceria com a ABA, até onde estou lembrada, fez uma extraordinária reunião intitulada Índios Direitos Históricos. Foi a primeira que eu fui, fora da Bahia, em São Paulo, Índios Direitos Históricos. Por que ela, para mim, se tornou tão importante? Pela sua expressão numérica, né, e a força representativa que ela teve. Acho que foram 30 povos indígenas presentes, 32 comissões de apoio, entidades de apoio, como a gente chamava, realizado no final de abril de 81. Eu estava lá, eu testemunhei, fui relatora, fiquei super feliz, parecendo criança esses dias, quando relendo os cadernos da reunião Índios Direitos Históricos, eu me vi lá como uma das relatoras. Do meu testemunho, aquela reunião foi a primeira grande inflexão do movimento indígena, né, que, ao longo desses anos, tem feito sucessivas inflexões, né, e chegaram hoje os indígenas, os povos indígenas, a essa posição hoje, a partir de um Ministério dos Povos Indígenas, o que é um avanço absolutamente notável, do meu ponto de vista. Me lembro também perfeitamente de Manuela, bem jovem nesse momento, né? Ao final do encontro, há também uma coisa que vou abrir uma rápida notinha para dizer que aquela reunião também, a meu ver, foi muito importante no sentido também de reduzir as distâncias entre os povos indígenas. Naquele momento prevalecia muito, não é, um certo preconceito em relação aos povos indígenas localizados, estabelecidos no Nordeste. Eram muitas vezes encarados como os índios feios. E eles sentiam o preconceito. Tá? A partir dali, ao meu ver, começa a haver uma espécie de quebra desse gap que se completa em 2000, quando ocorre aquela grande reunião que rememoraria os 500 anos da descoberta, enfim, da conquista do país. Ali realmente houve um nível de solidariedade entre os vários povos indígenas que me causou forte impressão. Mas, ao meu ver, essa solidariedade, essa quebra das distâncias, começa lá atrás. E ali, no pronunciamento de Manuela, ela foi a última a se pronunciar, depois
Foi uma coisa longa. 5 dias, não, Manuela? Eu não lembro de nada? Olha, vou dizer, 28, 29, 30 e 31. Porque todos queriam falar. Todos. Os depoimentos são inúmeros e são emocionantes. Eu reli os cadernos, reli o caderno, e é muito emocionante a gente voltar. Ainda mais em face dessas mudanças que ocorreram, aparentemente positivas. Então, eu disse que eu fazia uma coisa híbrida, de vez em quando eu dou uma pescada aqui. Em seu pronunciamento, ao final do encontro, você, Manuela, exortou os presentes, até o Lula estava lá, né? Lula foi convidado, lembra? Lula foi convidado pelos indígenas que foram lá em São Bernardo convidá-lo, e ele não se fez desrogado, ele esteve e fez um discurso muito estilo Lula. Em seu pronunciamento, no final do encontro, você exortou os presentes à retomada dos direitos históricos dos índios e perguntou, no estilo de Manuela, meio retoricamente, que direitos são esses? E respondendo, no seu estilo preciso e conciso, você diz, são minimamente direitos históricos a seus territórios, que o Estado tem um dever de garantir, direitos a serem reconhecidos como povo e direito, como todos os segmentos sociais do país, à cidadania, isto é, à organização e representação. Eu tive a forte impressão naquele momento que Manuela já estava anunciando o capítulo dos índios, e estava mesmo, como os povos indígenas fizeram hoje, também fizeram nesse momento, depois da criação do Ministério dos Povos Indígenas, quando participaram do grupo de transição. Eles já tinham ali o roteiro pronto. Ela estava, né, naquele momento, antecipando, mas era nesse texto que ela escreveu em 18, que está publicado na Novos Estudos SEBRAP, ela rende tributo, no melhor estilo de Manuela, a Dalmo Dallari, a importância que ele teve na elaboração daqueles 2 capítulos fundamentais, 231 e 232, rende tributo a uma pessoa conservadora, mas digna, Jarbas Passarinho, e isso me lembra também aquilo que eu via na faculdade do Pedro Agostinho, que foi meu orientador. Né? Pedro Agostinho tinha particular interesse pelas questões de mineração. E ele comentava muito quando eu, mais jovem e tal, e um pouco mais insurgente, não é, fazia observações muito depreciativas sobre os militares. Ele dizia a militares dignos, a militares, e me lembrei muito disso ao ler o texto de Manuela, e lembrava que o Jarbas Passarinho foi fundamental, foi um mediador fundamental na questão da mineração. Ou seja, essas coisas a gente aprende ao longo da vida. Mas, naquele momento, o Pedro da democracia já se apresentava, não é, com uma série de problemas. Uma democracia extremamente instável, essa nossa, que os cientistas sociais costumam dizer que é pendular, ela tem períodos de regressão, períodos de maior estabilidade, não é? E que nos faz sempre temer, né, nessas ocasiões, o que pode acontecer. Nesse texto de 18, ela diz, ela se apresenta no contexto como um entre os vários atores que, na cena política, se insurgiram contra as violências feitas aos índios. E as violências foram muitas, é bom também a gente lembrar, para não esquecer. A estimativa de 8 mil indígenas mortos. A 6ª Câmara de Revisão do Ministério Público tem tentado fazer um esforço notável em relação à reparação
dessas violências, dessas violações. São muitas. Aqui e ali se escolhe casos mais, digamos, representativos. O Amiri Atroari, o Reformatório Krenak, em Minas Gerais, em Resplendor, a GRIM, a Guarda Rural Indígena, que cometeu atrocidades, índios que eram recrutados de vários povos para serem submetidos a treinamento para infligir tortura em outros índios, em outras pessoas. Um quadro dantesco, não é? Que se buscou enfrentar para defender os direitos, e não apenas dos povos indígenas, é bom que a gente diga, dos camponeses, segmentos negros, né? Organizações sociais, operários, etc. Isso estava, né? Não foi uma coisa só pensando nos índios, mas evidentemente que os índios, naquele momento, eram os prioritários, por conta de uma série de razões, a sua própria maior vulnerabilidade naquele momento. Nesse texto, eu ainda estou nesse texto, Manuela relata o trabalho desenvolvido por todos aqueles engajados na Comissão Pro Índio de São Paulo, cuja agenda de trabalho foi orientada para o fundamento dos direitos históricos. E ela refere, não é, a uma agenda de trabalho que era uma agenda voltada para a defesa desses direitos, em cuja defesa ela também contou muito, sempre os tributos que ela rende seus alunos, a legislação. Não é? Quem conhece o trabalho de Manuela, eu acho que conheço um pouco, razoavelmente, sabe, não é? Ela chega a falar em algum momento, em antropologia, mito e direito, não sei se o título é esse, ela chega a referir, não é, a artigos de circunstância. Ou seja, ela faz uma espécie de demarcação entre artigos mais eminentemente teóricos, artigos de circunstância. Os artigos de circunstância ela vai definir como aqueles que, de certo modo, observavam o imperativo ético-político de tratar de temas políticos que eram não só relevantes, como eram urgentes. Eu não concordo muito com isso. Eu acho que o que caracteriza a obra de Manuela é uma relação absolutamente estreita de trabalhos. Vamos supor que esses textos de circunstância tivessem sido, em algum momento, textos de, sei lá, antropologia urgente, né? Temos que fazer. Mas eles, em pouco tempo, ganharam um estatuto teórico, ou, se preferirmos, teórico-político, excepcional. Né? Eu falava com os colegas há pouco e lembrava que esses textos, por exemplo, da cultura residual mais irredutível, todo mundo lembra, não é? Os critérios de indianidade, parecer sobre os critérios de identidade étnica. Vou apenas dar esses 3 exemplos, não é, notáveis. A garotada recitava esses textos. Né? Esses textos foram utilizados em 1000 circunstâncias. 1000 é um pouco de exagero, mas foram vários. Não é? Por exemplo, vou dar um exemplo notável, lembrando uma grande colega, uma pessoa amada, Maria Araci Lopes da Silva, que, juntamente com o nosso colega Nasser Nasser, elaboraram o laudo antropológico que, 30 anos depois, não é, por meio do STF, tiveram reconhecida a sua presença ali no sul da Bahia desde 1650, alguma coisa. 30 anos eles levaram. E essa é uma questão, ao meu ver, muito grave, porque esse longo lapso de espera para esses povos desestrutura-os. No sul da Bahia, hoje, há problemas gravíssimos de variada ordem, que eu não quero aqui, nesse momento, a eles referir.
Mas essa é uma questão que, a rigor, deveríamos, o judiciário precisava prestar pouco mais atenção. Então, voltando, né, aos chamados artigos de circunstância, eu acho que eles compõem o trabalho de Manuela de modo indissociável. São tão importantes quanto os mais reflexivos textos, porque eles também são reflexivos. E eu acho que não há nada melhor, nada mais importante para um antropólogo como Manuela, não é, que seus textos sejam acolhidos pelos seus leitores e por aqueles que, a rigor, não é, os textos destinaram aos próprios povos indígenas, que liam antes e leem agora muito mais, não é? Com, digamos, muito mais capacidade reflexiva. Então, eu acho que é importante tomar isso em conta, por isso a minha ênfase é um pouco nisso. Quer dizer, é uma obra, ela tem uma capacidade de trabalho invejável. Eu acho que eu trabalho muito, mas a minha produção perto de Manuela não tem termo de comparação. Né? Tem o dom da ubiquidade, tem muitos dons ela. Tem o dom da ubiquidade, porque ela pode estar em vários lugares e ela está, quando não está fisicamente, ela está em termos de impulso, de capacidade de mobilização, não é? Mas está muito com a sua produção, que é altamente significativa. Não preciso dizer, eu acho que estou chovendo no molhado e sendo até um pouco ingênua, mas eu acho que é importante demonstrar que essa relação entre política, não é, e bem construída entre política e teoria, elas se associam permanentemente, e isso, ao meu ver, é algo muito importante a se dizer de um trabalho tão meritório quanto o de Manuela. Vou dar outra pescadinha aqui rápida. Daqui a pouco eu vou fazer um salto para chegarmos no momento que estamos. Foram muitos anos de luta permanente, de mobilização permanente, mas, ao meu ver, uma mobilização muito generosa. Né? Eu acho que a antropologia produzida no Brasil é uma antropologia muito leal aos seus interlocutores. Né? Acho que é importante a gente lembrar que, ao lado de Manuela, tinha muitas pessoas, ela sempre lembra isto, né? Não obstante ela se destacasse muito. Né? Mas estamos hoje num novo momento, um momento tão desafiante, mas um momento que nos dá um pouco mais de uma expectativa positiva. Né? Eu confesso a vocês que eu nem esperava me reanimar depois de tantos anos. Né? Mas acho que, com todas as dificuldades que esse Ministério dos Povos Indígenas possa enfrentar, ele vai enfrentar. Né? Já temos a ameaça do petróleo, a exploração do petróleo lá na chamada margem equatorial. Né? O governo Lula é um governo de coalizão, nós sabemos, e vai sempre estar ameaçado por contradições gigantescas, também não tenho dúvidas disso. Mas acho que é muito importante a gente admitir que houve um avanço significativo, né? Mas uma conquista dos povos indígenas. Isso eu acho que é fundamental lembrar. Né? Se a gente faz um pequeno retrospecto desses últimos... O final do governo Bolsonaro e o início do governo Lula, né? E todo o trabalho da PIB. Eu acho que a PIB tem uma importância extraordinária. Né? Advogados muito bem formados, lideranças interessantíssimas, como aquele jovem Eloy Terena,
Maurício Terena, uma série deles, né? Desde a Covid, né? Vocês vão de lembrar que durante a grande crise sanitária causada pelo vírus, a PIB se fez presente junto ao STF, requerendo proteção para os indígenas distribuídos pelo Brasil, porque não houve da parte do governo nenhuma atenção. Não houve atenção para ninguém no Brasil, muito menos para os povos indígenas, né? A PIB teve, ou seja, eles se prepararam para este momento, que foi, e se prepararam, ao meu ver, muito sistematicamente, né? A PIB e depois uma série de medidas. O ATL, né? O ATL foi absolutamente importante, porque reunia uma quantidade expressiva de indígenas, chacoalhando Brasília, exigindo os seus direitos, agora já numa nova inflexão política que nos permitiu, ao meu ver, não é, supor o que viria a acontecer. Aldear a política, uma série de slogans, né, que eram uma espécie de retomada. E eu vou usar aqui a imagem da retomada dos povos indígenas. Já há muito tempo, né, e foi uma coisa que me parece, sai do Nordeste, vai depois pelos Guarani, não é? A espera dolorosa por terra tem levado os povos indígenas com as suas próprias mãos, a tomarem a terra, retomar, ou seja, tomar de volta algo que lhes foi usurpado, né? Que para alguns já é uma demarcação. Foi assim que eles agiram. Ao meu ver, a imagem da retomada é absolutamente coerente com o movimento que eles fizeram para, em última análise, conquistar o MPI, conquistar, e não apenas o MPI, não é o Ministério dos Povos Indígenas, mas também a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, que estava acéfala, né, que perdeu o rumo há muitos anos. Isso me parece a grande novidade. Manuela diz, num dos seus artigos preciosos, que a década de 70, e eu concordo plenamente com ela, a década de 70 foi uma década de uma novidade radical. Concordo. Foi aquele momento em que, a partir do Nordeste, notadamente, os povos indígenas reemergiram, ressurgiram, né? Aldeias antigas foram declaradas extintas, a gente sabe um pouco essa história, não é? Porque havia cobiça, a desmedida cobiça daqueles que viviam na vizinhança dos índios e não admitiam que índios tivessem terra de boa qualidade, né? Isso fez em todo o país, isso fez com que eles desaparecessem e voltassem num momento um pouco mais propício. O momento mais propício foi justamente na década de 70, né, com o apoio, inclusive, do CIMI, do Conselho Indígena Missionário, com as suas assembleias. Ou seja, há muitos parceiros, houve muitos parceiros nessa caminhada, né? Alguns que se destacaram mais do que outros, não é? Mas é importante sempre a gente lembrar isto. E hoje né, essas retomadas deram um novo impulso, não é? E permitiram efetivamente que os índios fizessem a retomada talvez mais expressiva, que é justamente aquela da criação do Ministério dos Povos Indígenas e da retomada da Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Eu acho que é algo... Eu acho que eu queria ver depois meu tempo, né? Porque eu devo estar falando demais, porque quando eu começo, às vezes, não quero parar. Eu sou um pouco prolixa, mas já vou, nesse instante, ele passar o troféu. Então, eu gostaria de ouvir, Manuela, um pouco sobre isso. 70 foi muito isso, né? A identidade étnica, daí porque eu fiz tanta ênfase naqueles seus artigos
da cultura visual residual mais redutível e não redutível, e outros tantos, que foram absolutamente importantes, né? Esse foi um tempo. Agora é um novo tempo. É um novo tempo que a gente precisa, enfim, confiar na capacidade desses jovens indígenas, a maioria muito jovem, ainda que haja conselheiros um pouco mais velhos, eles sempre têm seus conselheiros, né? Mas eu tenho eu tenho um orgulho, se eu posso usar essa expressão, né, me agrada, eu tenho muita, enfim, aquilo que eu testemunhei e testemunho hoje, não é, me dá muita alegria por ver fundamentalmente que a moçada foi capaz de pegar o touro à unha, certo? E aproveitar as melhores oportunidades. Mas é preciso que eles lembrem também disso. Houve um concerto anterior, não é? E eu acho que nenhum de nós aqui tem nenhuma interesse porque a conquista deles. O que a gente fez foi, desde sempre, ficar meio ali se mobilizando e buscando acompanhá-los. No fundo, é um pouco isso, né? Mas eu tenho, enfim, no fundo, o que eu estou fazendo aqui é um pequeno testemunho, né? Para terminar dizendo que eu tenho muita alegria de estar viva para testemunhar esse momento, não é? E para também ter a oportunidade que vocês, colegas, me deram de dizer publicamente, aquilo que eu acho que ela já sabe, da minha admiração, do meu respeito e do meu afeto por ela. Nosso afeto, tenho certeza que todos estão aqui, não é por mim, é por Manuela. Claro, e eu acho que é absolutamente justo. Eu estou apenas tomando emprestado, claro, não é? O seu brilho, não é? A sua generosidade, a sua solidariedade. Paro por aqui, porque ela já está querendo falar. Obrigada, querida. Foi ótimo. Pode. Obrigada, Franci. Obrigada. Bom, não tem como agradecer. Não sabia, não. Não sabia o quê? Muitas das coisas que você falou. Que bom, não é? E sobretudo, eu tenho uma péssima memória, mas lembro de algumas coisas importantes. Sim. Diga. E algumas que você me devolveu agora para uma memória mais recente. Engraçado, não? A década de 70, que foi onde a gente teve tanto contato, tão importante, é uma década que eu, de certa forma, obliterei na minha memória. Então, você trouxe várias... Essa reunião Índios Direitos Históricos, eu juro que eu não lembrava. Uau, Manuela! Mas vou lembrar agora, estou muito feliz. Estou muito feliz com que existiu, enfim. Existiu. Mas o que eu queria dizer que o que você colocou muito bem, Rosário, esse momento, esse período, né? E lembrou com a importância de Silvio Coelho dos Santos, de Lux Vidal, de Pedro Agostinho e de muitos outros, né? Que foram, digamos, que deram a partida, né? Cada um a seu modo, que deram a partida de um grande movimento de solidariedade que Sim. Acho que dura até hoje, espero que dure e continue, né? Então, acho que isso é muito importante. E também queria agora relembrar que naquela época, a Sônia, de certa forma, há pouco mencionou isso aí, que até certo... A Sônia Magalhães, aqui está, que foi sua aluna e Sim. Um pouquinho minha aluna também, às vezes. E agora é uma grande colaboradora. Mas
Mas eu acho que eu realmente entrei nessa peleja, né? Realmente em 78, embora a Edilene queira me convencer e me trazer provas do contrário, mas é muito diferente, né? E foi uma época em que realmente eu não estava sozinha, e também não fui a primeira, e não fui a única, e que houve um grande movimento. Eu acho que, enfim, alguns de vocês se lembram que houve um grande movimento de solidariedade aos indígenas diante de uma ameaça imediata, que foi a história de um decreto de emancipação que o ministro do Interior resolveu escrever, né? Que graças a Deus nunca conseguiu levar adiante, exatamente porque em plena ditadura houve uma enorme solidariedade aos indígenas, que em cidades que nunca se tinham manifestado sobre esses assuntos, né? Mas São Paulo, por exemplo, onde eu estava, né? Mas não só São Paulo, tinha uns adesivos nos carros dizendo pela demarcação das terras indígenas, né? E coisas desse tipo. E o Enfio, com aquele disco também, né? Brasil, ame-o ou emancipe-o. Lembra do Enfio? Enfio teve uma participação importantíssima. Desculpe, Manuela. Não, é verdade. Em suma, foi uma grande mobilização, entre os quais eu enfim, entrei também, né? E eu quero também celebrar uma coisa importante. Naquele momento se criaram no Brasil inteiro comissões CPIs, eram comissões de proteção, não é? Comissão Pro-Índio. Pro-Índio. Comissão Pro-Índio. Associação de apoio, né, ao índio. Então, aí que está. Bahia, sempre inovadora, fez a Associação Nacional de Apoio ao Índio. E quase todas essas comissões Pro-Índio, pouco depois, desapareceram. Quem continuou? Anaí até hoje, com seus fundadores, inclusive, como o Guga, né? O nome oficial dele qual é? José Augusto Laranjeira Sampaio. Isso, José Augusto Laranjeira Sampaio. E ela não é mais a Associação Nacional de Apoio ao Índio, ela é a Associação Nacional de Ação Indigenista. Os tempos são outros. Exato. E as denominações também se alteram em função disso. Se mantém de uma forma muito batalhadora. Eu acho que isso é muito importante de lembrar, né? Eu queria também dizer que acho que houve um certo equívoco. Para mim, me disseram que nós tínhamos um debate sobre a política atual e não uma homenagem a Manuela. Então, eu estou aqui um pouco atrapalhada, mas você me fez, ao mesmo tempo... Faça como lhe parecer melhor. Não, mas, enfim, o que eu queria dizer é lembrar uma coisa. Bom, primeiro eu queria dizer que eu queria voltar à pergunta que a Franci me colocou logo de saída, que foi como é que foi essa história da Constituinte, né? E essa questão dos 2 artigos do capítulo, né, dos índios. Como é que isso surgiu? Eu acho que, de certa forma, você me lembrou, Rosário, dos primórdios disso aí. Eu estava pensando, por que eu falei de direitos históricos em 1981, né? E agora, de repente, eu encontro uma continuidade que eu não tinha, enfim, pensado, que é o seguinte: por que era importante essa história de direitos históricos? Porque desde, digamos, para não ir muito lá longe, né? Desde a República, sobretudo desde a criação do SPI em 1910, que foi o resultado também de uma grande comoção, né?
uma grande comoção em torno de denúncias de massacres, né, de indígenas, sobretudo em Santa Catarina, enfim, tudo isso. A proteção, o serviço de proteção aos índios e localizador de trabalhadores nacionais, é uma coisa que o menino sempre enfatiza, era simplesmente baseado no seguinte, numa espécie de pressuposto que estava na cabeça de todo mundo, mais ou menos explícito, que o destino dos indígenas era desaparecer. E realmente essa crença absurda, né, vigorou muito. E vigorou muito tempo no século XX, e no final já começou no século XIX, mas, enfim, tinha, inclusive, grandes teorias científicas explicando por que não, por que iam desaparecer, né? Mas tudo isso vigorou na cabeça, e ainda vigora, às vezes, né, em grandes setores do país, né, essa ideia de que indígena era uma situação transitória. E era uma transitória, então, e aí havia dois campos, né? O de Rondon, que era o campo dos positivistas, muito importante naqueles idos, né? Que achavam que a proteção consistia em deixar os indígenas, né, seguirem sua própria evolução, né? Até chegar a ser como nós, entendeu? E a diferença eram os que não queriam esperar tanto tempo. Exatamente. Entendeu? Era essa a diferença. Então, a proteção que Rondon instaura era esse tipo de proteção que muito importante, a gente não pode desmerecer isso é da maior importância, tá certo? Mas que se baseava nesses pressupostos, né? E os direitos que se estavam concedendo, a palavra conceder é importante, concedendo aos indígenas, que na época eram chamados índios, silvícolas, etc., tinha vários outros, né? Era uma coisa pensada como uma proteção provisória, como abrandando, digamos, a violência daquilo que se sabia que ia acontecer, eles não tinham dúvida nenhuma, era que todos eles iam simplesmente ficar, como se dizia, aculturados, né? Quer dizer, ou seja, não iam se distinguir da população geral. E, portanto, esses direitos eram destinados também a desaparecer, né? E isso contrariava tudo isso, não vou ter tempo de falar das fontes desse negócio, mas isso contrariava completamente toda a legislação colonial, né? Que era justamente de que os indígenas tinham direitos porque eles eram os primeiros ocupantes dessa terra, né? E que isso era uma fonte de direitos. Então, isso mudava completamente a visão. E as cartas régias, durante a colônia, reconheciam que eles eram os primários senhores das terras, né? E, enfim, houve grandes debates no século XVI, grandes juristas, enfim, tudo isso foi uma coisa que a gente tentou recuperar justamente nos anos 80, em preparação já da Constituição, né? Então, agora faz sentido aquele negócio de falar já de direitos. Então, direitos históricos são diferentes de direitos de proteção enquanto não chegam naquele telos, né? Naquele momento em que eles são iguais a todos os outros, e, portanto, não merecedores de direitos especiais, certo? Então, essa mudança, na realidade, foi a grande mudança, e aqui eu respondo ao que a Franci estava me perguntando, foi a grande mudança da Constituição de 1988, porque foi o momento em que se diz explicitamente, né, que esses direitos são históricos, os direitos aos territórios tradicionalmente ocupados, né, são direitos
originários. E direitos originários são exatamente direitos históricos. E eu explico isso porque eu também demorei para entender o que era direito originário. Foi o Dalmo Dallario, quero repetir, isso é muito importante, que nos inspirou isso e que nos explicou o que era. Ele disse, olha, direitos históricos, direitos originários é o que tem na Suíça. A Suíça tinha cantões, né? Os cantões tinham seus direitos próprios. Quando resolveram formar um único país, a Suíça, eles conservaram os seus direitos. Eles não perderam os seus direitos diante da nação suíça, diante do país suíço, do Estado suíço, melhor dizendo. Então, era isso, é que esses direitos não se perdiam, são originários no sentido de que eles são fundamentais, são daqueles que não podem ser. E aí entra uma coisa que demorou, mas foi importante, que o Supremo Tribunal Federal, depois de muitas hesitações, mas acabou fazendo uma jurisprudência em que eles concordam que não é o Estado que dá esses direitos aos indígenas, né? Esses direitos, sobretudo, territoriais. Não é o Estado que está concedendo, mas é o Estado que está reconhecendo. E, portanto, coisas que foram feitas na época Bolsonaro, né? Por vários vicários dele, né? Em particular o Naban Garcia, eu acho que chama, né? Que dizia que estabeleceu, entre outras coisas, numa simples instrução normativa, uma coisa assim, instrução normativa número 9, essa infame instrução normativa dizia o seguinte, que só deviam estar nos arquivos territoriais, estou usando uma coisa, enfim, vocês entendem o que eu estou falando, né? Nos arquivos territoriais oficiais do Estado, aquelas terras indígenas que já estavam demarcadas, ou seja, reconhecidas pelo Estado, quando isso era absolutamente inconstitucional. Demorou para o Supremo Tribunal Federal começar a entender e explicitar, né, em acórdãos, em julgamentos, que não. Mas durante todo o tempo que durou essa instrução normativa nefasta, né, as terras indígenas que não estavam ainda demarcadas, mas que já existiam esses direitos porque eles eram originários, elas foram submetidas à maior grilagem possível, porque isso era uma abertura, digamos, para a grilagem, né? Era uma abertura para dizer, vão em frente, que ninguém vai obstar. A tal ponto que até os serviços de saúde não iam, naquela época, em áreas que não estavam ainda demarcadas. Exato. Áreas indígenas que não estavam demarcadas. Quer dizer, tudo isso ao arrepio da Constituição, né? Mas aos poucos, quer dizer, isso o próprio Supremo demorou para entender isso e para, né, pôr em ação essa. Mas hoje a coisa está muito, muito estabelecida e, como você disse, Rosário, a PIB teve uma. A PIB é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, né? Que reúne várias organizações mais regionais, né? Como a COIAB, por exemplo, e muitas outras, né? Coisa nova, e isso também é uma coisa importante a gente entender, coisa que só foi possível depois que existiu a internet. Sim, sim. Porque toda a ideia da União das Nações Indígenas, por exemplo, que foi pensada já muito cedo, lá justamente em 78, né, era impossível de ser executada. Quer dizer, com populações indígenas absolutamente dispersas no Brasil inteiro, como é que se podia congregar isso em organizações eficazes, né, e com representação, né? E a PIB realmente é a organização
né? Não governamental. Isso é muito importante, porque ela pode se opor, inclusive, a decisões do Ministério dos Povos Indígenas, que é parte do governo, né? Então, a PIB tem essa autonomia e essa representatividade, graças à internet. Basicamente, é isso, né? Graças à internet. Então, acho que essa questão de chamar os direitos dos indígenas históricos foi importante. Foi importante porque mudou. Mudou, sim. E mudou também demorou, mas mudou os entendimentos jurídicos, né? Eu acho que o que está acontecendo agora é evidentemente... Bom, como é que surgiu a história do marco temporal? Não sei se todo mundo já está exausto de ouvir falar de marco temporal, não quer ouvir, mas, enfim, vou dizer rapidamente. Seguinte, uma das terras indígenas que estava demorando há mais de 30 anos, né, para ser reconhecida e demarcada, era a Raposa Serra do Sol, em Roraima, uma grande área. E houve, então, enfim, foi demarcada, daí houve contestação ao Supremo, o Supremo foi lá, e, entretanto, houve várias iniciativas que eu vou pular, mas que são importantes, porque a origem da ideia de marco temporal provém diretamente dos latifundiários, né? E dos grileiros, que muitas vezes se confundem, né? Porque, como foi dito aqui hoje, legalização significa regularização fundiária significa legalizar o que era ilícito até então. E aí, diante desses, enfim, desses recursos e agravos, né, e não sei o quê, contra a decisão, que foi uma decisão do Lula, né, os latifundiários, enfim, vamos dizer, o agronegócio, sobretudo, né, já estava em franca expansão, começou a tentar fazer pegar, né? Vocês sabem que no Brasil as leis pegam ou não pegam, né? Mas a ideia era pegar essa ideia do marco temporal. O marco temporal era conveniente pelo seguinte, porque dava uma anistia geral a todos os deslocamentos recentes, sobretudo, de indígenas. E onde que tinha acontecido isso? Em época em que a memória ainda servia, né? Não era do século XVI, quer dizer, Copacabana não ia ser devolvida, né? Não era nos séculos XVII, XVIII e XIX, mas era, né, a partir, vamos dizer, de 1940, a partir uma coisa, portanto, de recente memória, né, em que, sobretudo, no oeste do Paraná e no sul do então Mato Grosso, que é hoje o Mato Grosso do Sul, né, tinha muitos grupos, sobretudo, muitos grupos indígenas, muitos povos indígenas, isso é outra história também da nomenclatura, né? Outros povos indígenas tinham sido tirados de suas terras, às vezes, e colocados, por exemplo, alguns em reservas ridiculamente pequenas, onde se punham todo tipo de etnias que muitas delas inimigas entre si, né? Enfim, e que existem até hoje. Dourados, por exemplo, né? É uma reserva indígena que, enfim, que é impossível se viver ali, mas não vou ficar entrando nessa história, que é tristíssima, mas
eu queria lembrar que o marco temporal, o que queria era o seguinte: aqueles que foram expulsos, muitas vezes com conivência judicial e da polícia, tá? Que pegava os Caiová, por exemplo, botava num caminhão, né? Queimava as casas e levava para uma dessas reservas, né? Quando muito. Tudo isso, né? Era para ser simplesmente esquecido. O marco temporal dizia: esses já perderam, esses acabou, a gente não pode voltar atrás. E aí a ideia de que só valia quem estivesse os indígenas que estivessem nas suas terras, né, no dia que a Constituição Federal de 88 foi promulgada, 5 de outubro de 88. E que quem não estivesse, né, só depois uma desculpa, digamos, bom, então vamos ter que abrir algumas exceções. Era se eles tivessem resistido de uma das duas formas possíveis. Uma pelas armas, né, e a outra no judiciário. Coisa que era absolutamente inconcebível. Imagina, chega aí uma trupe de policiais, queima as casas, bota no coisa, se aí haver um confronto armado dos Caiová, né, ou de outros Guarani da região. Não ia haver. E outra coisa, até o artigo 232 da Constituição Federal de 88, muitos juízes, a maioria dos juízes, não admitiam indígenas que indígenas entrassem em juízo. Então, não podiam simplesmente entrar. Então, quem entrava em juízo por eles quando precisava, ou quando queria? A FUNAI. E a FUNAI era contra eles. Então, a maioria dos conflitos implicava, digamos, a inimizade da FUNAI. Então, era absolutamente irreal essa condição, né? Não acontecia. Bom, então, essa história do marco temporal era uma maneira de dizer, e usando-se sempre o exemplo de mas então Copacabana, né? E Copacabana vai ter que ser devolvida, né? Não, enfim, esse tipo de raciocínio, né? É que, mas que permitia despossuir completamente gente que tinha sido expulsa pela força, né, dos seus territórios, que é uma coisa inacreditável no direito internacional, em todas as convenções de direitos humanos. Quer dizer, existem condições de grandes desastres em que se pode transferir populações, mas elas não perdem os seus direitos ao serem transferidas. Exatamente. Elas, quando cessa a situação que obrigou, né? E a gente pode lembrar aqui de vários outros exemplos internacionais, né? Muito, muito atuais. Então, o que estava em jogo era simplesmente consumar, né? Tornar fato consumado. Já acabou? 2 minutos. Nossa, Bom, o que eu queria dizer é o seguinte, então, em 2 minutos, Franci, vai ser difícil, mas vou. Então, é o seguinte, é que toda essa querela do marco temporal, que vai continuar, já se viu, né? Foi uma afronta do legislativo botar isso na pauta, sabendo que já estava na pauta do Supremo ao mesmo tempo. Quer dizer, isso foi uma afronta direta do legislativo ao judiciário. E agora está essa situação. Com certeza vai haver vetos, vai haver quebra de vários vetos que o Lula fez a PL, o projeto de lei 2903, né, que restabelece o marco temporal. Essa lei foi uma espécie de... Bom, tendo em vista o Congresso que temos
agora, né? Tendo em vista a composição do Congresso que a gente tem agora, tendo em vista que a frente como é que chama? Agropecuária. É o agronegócio. Do agronegócio, a frente, o FPA, agora só penso na sigla. A frente que é a frente do agronegócio, né? Como é? Qual é a segunda palavra? A Frente Parlamentar do Agronegócio, que está poderosíssima, né? Que tem mais de 300 dos 513 deputados federais, enfim, além de também muitos senadores, suficientes senadores para conseguir qualquer coisa, vão votar, vão vetar, vão quebrar o veto que o Lula fez. Sim, não há dúvida. Aí vai continuar também. Nada para, né? Continua no seguinte sentido, que aí a PIB, com certeza, vai entrar com uma ação, junto com o partido político, para o Supremo Tribunal Federal decretar que a tal lei é inconstitucional. Quer dizer, mas isso pode demorar anos. Pode demorar anos. Então, e esse hiato pode permitir muita coisa. Então, há um perigo real nisso aí. Então, não vou me alongar nisso, mas quero mostrar que essa coisa da Constituinte de 88 ser muito clara, mas estar sendo torpedeada de todas as maneiras possíveis, né? Enfim, tem muita importância. Tem muita importância e que, em suma, essa legislação nova, cidadã, que estávamos tão contentes com ela, né? Ela está sempre sob fogo cerrado, né? E, neste momento, mais do que nunca. Vou ficar por aqui, tá? E queria dizer para você, França, que me disse que falou da minha roça, eu queria dizer que as roças que eu conheço lá no Rio Negro, né, sobretudo na área de Santa Isabel, no Rio Negro, são as que vocês me ensinaram, e sob a liderança, aliás, da Laurent Prère, que me levou lá e me ensinou tudo isso. Então, eu aprendi com vocês. E foi muito importante esse aprendizado. Eu não vou continuar, porque já são 8h30 e talvez vocês tenham fome. A gente vai se despedindo. Quero, mais uma vez, né, agradecer a Manuela e a professora Maria Rosário. Gratidão, professora, por compartilhar com a gente esse depoimento lindo, né, desse trabalho todo, né, dessa trajetória de luta, de resistência. E obrigado por vocês existirem e a gente está aqui hoje também nessa direção, né, dando essa visibilidade também como mulheres. E gratidão mesmo, Manuela, por tudo, né? E a gente está aqui firme e forte, resistindo e aprendendo cada vez mais sobre essa nova antropologia também, que o caminho foi aberto e a gente está aqui também para contribuir, colorir essa diversidade de saberes que é a roça, né? Que bom que você conhece Roça do Rio Negro, junto com a professora que está aí. E, nesse momento, eu entrego lembrancinha, né, para vocês duas, com o trabalho das mulheres do Rio Negro, que é feito de tucum, tecido com as pontas dos dedos, e é uma lembrancinha desse momento. Muito obrigada. E então é isso, boa noite, bom descanso, bons sonhos e boa janta.